O livro que eu estou lendo no momento é Desenhos Invisíveis. Uma indicação de livro muito interessante, A Vida que Ninguém Vê. Minha indicação de livro é A Revolução dos Bichos. A minha indicação é a graphic novel Não Era Você Que Eu Esperava. A minha sugestão de livro é o Você, Eu e os Robôs. O livro que eu estou lendo agora é esse, O Desobedecer. O livro que eu estou lendo atualmente chama O Alto da Barca do Inferno. Eu queria recomendar para vocês um livro que eu estou lendo que chama Como as Democracias Morrem. O livro que eu tenho para indicar é a História do Samba 1. A dica que eu queria trazer é Harpa no História. O último livro que eu li é No Seu Pescoço. O livro que eu estou lendo no momento é Desenhos Invisíveis, do ilustrador uruguaio Gervásio Trout. E ele é um livro que sempre eu estou revendo, relendo na verdade, porque é uma obra para mim atemporal. Na verdade o Trout ele tem uma estética muito sensível que discursa sobre estrelas, planetas, universos inteiros. E por ser um livro só de ilustrações, ele desafia a gente a pensar um pouco diferente, a saber que existe um universo para se explorar para além das palavras e que essas palavras também podem se materializar em desenhos. Então por isso que eu acho tão interessante e recomendo a todo mundo que leia. Trout, Desenhos Invisíveis. Uma indicação de livro muito interessante, A Vida que Ninguém Vê, de Eliane Brum, e é um livro espetacular. Ela fala justamente, ela dá voz, ela dá vez para os acontecimentos que geralmente a gente não tem uma visão voltada para eles. O que são? São pessoas que não são famosas e são casos que não viram notícias. Então é uma série de crônicas. Ela trabalha muito emocional. Ela consegue dar um olhar para situações que a gente passam despercebidas. São crônicas que envolvem os casos. Tem uma crônica de da favela, de um cara, de um deficiente também, que abordam justamente isso, o incomum, que é tão comum no nosso dia, sabe? Que a gente deixa passar despercebido. Minha indicação de livro é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. É o livro que eu estou lendo agora, inclusive. É um livro que fala sobre uma fábula, onde os bichos eles se revoltam contra os seus donos e aí eles tomam conta dos moinhos, sendo que nem tudo ocorre como é planejado. É super interessante, super atual e no livro, na história, ocorre em meados do século XX, mas poderia ser hoje, com certeza. A minha indicação é a graphic novel Não Era Você Que Eu Esperava, do quadrinista francês Fabien Tumé. É um quadrinho bem sensível sobre a síndrome de Down. Para quem é leigo, conhece pouco do assunto como eu indico muito porque ele desmistifica muita coisa sobre essa condição, né? É a história de um pai, é autobiográfico, né? Ele conta a história da filha dele, uma história sobre um pai que descobriu que ia ter uma filha com síndrome de Down e como ele no começo tinha preconceito, aqueles pré-julgamentos e com o tempo foi acompanhando o desenvolvimento dela e até se incomodando com outras pessoas que tinham essa forma de olhar diferente, essa forma de falar diferente sobre a filha dele, né? Então é um quadrinho bem sensível, sem falso moralismo e que eu indico bastante para todo mundo. A minha sugestão de livro é o Você, Eu e os Robôs, da Marta Gabriel. Como o próprio nome diz, é um pequeno manual da vida digital e ele é indispensável para quem é estudante ou para quem é profissional da comunicação, seja do jornalismo, da publicidade, do marketing, porque ele funciona como um guia mesmo de sobrevivência dentro dessa nossa realidade, dentro desse nosso mundo e dentro dessa revolução digital que a gente vivencia dia a dia. Então, para quem tem curiosidade de compreender melhor sobre o que é a internet e aquilo que ela traz de diferente para a nossa vida, tanto do hoje quanto já pensando um pouco à frente também, esse livro ele traz informações, ele traz definições e ele traz inclusive algumas análises também da Marta Gabriel, que é praticamente uma unanimidade quando se trata de comunicação digital, de marketing digital. Então essa é a sugestão, Você, Eu e os Robôs. Um livro que eu estou lendo agora é esse, O Desobedecer, do Frédéric Gros, é um autor francês. Ele faz parte de uma coleção que trata sobre vários temas de política, envolvendo questões contemporâneas, como a própria tecnologia. Esse livro ele tenta responder uma questão que é muito fascinante. Ele não quer saber por que é que nós desobedecemos, apesar do título falar em desobedecer. Ele tenta entender por que é que nós obedecemos, né? Então, assim, com tanta coisa ruim acontecendo, por que as pessoas seguem na delas e tudo, e a gente não faz nada para mudar. O livro que eu estou lendo atualmente chama O Alto da Barca do Inferno. É um livro do escritor português, Gil Vicente. Ele é considerado o pai do teatro português, um dos principais nomes da literatura realmente em língua portuguesa.
E é um livro bem engraçado, bem interessante, assim, porque ele traz diversos tipos de personagens da época, do início do século XVI, como, por exemplo, os fidalgos, representando a nobreza, frades, representando os sacerdotes, agiotas, todos os personagens assim, bem típicos daquele período, que se veem, na hora de sua morte, à frente de duas barcas, a barca do céu com um anjo e a barca do inferno com um demônio. E aí eles vão tentar ali algum espaço na barca do céu, mas acabam às vezes indo para a barca do inferno porque é o canto onde eles merecem, entre aspas. É muito interessante ver como eles vão avaliando a vida de cada um dos personagens, né? As práticas que cada um cometeu durante a vida, para dizer para onde eles merecem isso, para o céu ou para o inferno. Eu queria recomendar para vocês um livro que eu estou lendo que chama Como as Democracias Morrem, que é do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt. São cientistas políticos que discutem um pouco de como é esse jogo político em momentos críticos de democracias ao redor do mundo. Eles focam nos Estados Unidos, depois da eleição do Trump, mas eles dão vários exemplos de como foi o processo da subida e ganho de poder do Hitler, de Mussolini, e é legal para fazer uma comparação com o momento que a gente vive hoje no Brasil. Então, se você tiver interesse em ciência política e no momento que a gente vive hoje, essa discussão mais global de como o fascismo ou o nazismo ou até mesmo questões mais políticas podem afetar as democracias, é um livro bem legal para você ler, Como as Democracias Morrem. O livro que eu tenho para indicar é a História do Samba 1, escrito pelo Lira Neto, e é um livro muito interessante porque ele fala tanto da música como da história política do país, como da história em geral da nossa formação sociológica do nosso país, né? Então é um livro muito bom, muito interessante, que faz uma viagem, né, pela história do Brasil. Por exemplo, Rafa, Minha História, que conta a história de um dos maiores tenistas em atividade, que é o Rafael Nadal. Ele é espanhol, maior tenista da história da Espanha, conta a sua trajetória de vida. O livro ele é escrito por um grande editor britânico, do The Britant, que é o John Carlin, e também pelo próprio Rafael Nadal, que conta um pouco da sua história. Apesar de todo o glamour do tênis, toda a riqueza, para chegar lá, ele teve que sofrer. O último livro que eu li me deixou boas reflexões. É No Seu Pescoço, da autora Chimamanda Adichie. Ela é uma autora nigeriana e o livro é um livro de contos e é muito interessante porque a gente conhece a estrutura familiar, social e política da Nigéria do ponto de vista de uma nativa. Além disso, é um livro de contos. É rápido, são contos curtos e é muito gostoso de ler porque ela escreve muito bem.